Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Hoje vou falar sobre IVA. Tenho 10 perguntas sobre IVA e as suas correspondentes respostas. Antes de iniciar a apresentação, a Certform desenvolve a matéria do IVA em vários dos seus cursos práticos. Se consultarmos o site da Certform, certform.pt, em e-learning e live streaming, temos toda a oferta formativa que atualmente está disponibilizada na plataforma de e-learning da Certform, bem como através da modalidade live streaming. O IVA é uma matéria que faz parte de vários cursos da Certform. Desde logo, o curso prático de fiscalidade IVA é o curso onde o IVA é dado efetivamente com maior profundidade. Mas também desenvolvemos o IVA no curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada. No curso prático de gestão fiscal, IRS, Segurança Social, IVA, IRC e impostos diferidos. E no mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, o módulo de Fiscalidade Aplicada envolve não só o IVA, como também o IRC. O IVA é igualmente desenvolvido no curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada. No site da Certform pode consultar a nossa oferta formativa em e-learning e em live streaming. Os cursos são feitos online e, consequentemente, eles podem ser feitos a partir de qualquer parte do globo. Atualmente a Certform tem formandos de Portugal continental, dos Açores, da Madeira, mas também do continente africano e especialmente de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de Santo Tomé e Príncipe. A Certform tem formandos do continente americano, muito particularmente do Brasil, mas imigrantes portugueses que estão noutros países fazem cursos a partir desses mesmos países, uma vez que, sendo a formação online, ela está disponível em qualquer parte do globo. No site da Certform pode também consultar a área de testemunhos, onde, de forma autorizada, vários dos nossos antigos formandos manifestaram a sua opinião sobre a formação que fizeram na Certform. Estes testemunhos constam dos formulários de avaliação à qualidade da formação, que no final de cada ação de formação nós damos aos nossos formandos para que os mesmos avaliem a Certform. E alguns manifestam a sua opinião e permitem-nos, autorizam-nos que coloquemos no site da Certform e está disponível para a leitura e para, efetivamente, poder ter também acesso às opiniões de vários dos formandos que ao longo destes anos têm vindo a fazer cursos de formação na Certform. Hoje vamos então falar sobre IVA e para tal eu preparei 10 questões sobre o IVA, muito particularmente relativamente à localização das operações. Efetivamente, a matéria da localização das operações é provavelmente a matéria mais importante do IVA, a mais complexa, muito desenvolvida nos nossos cursos práticos. E eu hoje faço aqui 10 questões básicas sobre localização de operações em IVA. A primeira questão que eu coloco e que vou responder é a seguinte: o que é localizar uma operação para efeitos de IVA? O que é que significa localizar uma operação? Bom,
A resposta consiste no seguinte. Localizar uma operação para efeitos de IVA significa determinar em que Estado-membro e, consequentemente, em que ordenamento jurídico, com especial relevância para as taxas de IVA a aplicar, essa mesma operação será tributada. Estabelece assim no Código do IVA um conjunto de elementos de conexão que permite determinar o Estado-membro que tributará a operação. Nesse âmbito, a localização de operações segue regras diferentes, consoante se trate de bens ou de prestações de serviços. A localização de operações baseia-se no seguinte. Nas transmissões de bens, as exportações estão isentas de IVA, mas conferem direito à dedução. Trata-se de uma isenção completa. As importações, que por regra liquidam IVA na alfândega ou na declaração periódica do sujeito passivo, se aplicável esse regime especial. Em alguns casos, as importações podem beneficiar de isenção. Depois, nas operações intracomunitárias, business to business, significa que tanto o vendedor como o adquirente, ambos são sujeitos passivos, aplica-se o princípio do destino. A operação é localizada no Estado-membro adquirente, destino, sendo que este pratica uma operação de reverse charge. Ou seja, na sua declaração periódica do IVA, liquida o IVA devido no seu país de residência e, se tiver direito, deduz o respectivo IVA. Já nas operações intracomunitárias business to consumer, ou seja, estamos a falar de operações em que o vendedor é um sujeito passivo e o consumidor não é não sujeito passivo, ou neste caso o comprador é um não sujeito passivo. E eu digo aqui, o vendedor é sujeito passivo, mas o comprador é particular. Aplica-se a regra da origem, ou seja, a operação é localizada no Estado-membro do vendedor, sendo que este liquida o IVA. Nós, nas aquisições intracomunitárias de bens, em que o adquirente é uma entidade pública ou um sujeito passivo isento pelo artigo 9º, sem direito à adoção, existe um limiar de 10 mil euros, aqui em Portugal, em que a operação passa a ser localizada no Estado-membro do vendedor para o Estado-membro do adquirente. Ora, ainda sobre as regras de localização, as regras de localização das operações em IVA ou em RITI, que é o regime do IVA nas transmissões intercomunitárias, procuram sempre responder a duas questões. A primeira é onde é localizada a operação, isto é, em que Estado-membro se localiza aquela transação de bem ou serviço. A segunda questão é quem tem a obrigação, no Estado-membro da localização da operação, de liquidar o IVA. Vamos então à segunda questão. Em que consiste o mecanismo chamado reverse charge? Bom, o reverse charge é também denominado por autoliquidação. Mas eu vou explicar o que é que significa este mecanismo. Reverse charge consiste no facto de o adquirente, ou também denominado comprador, substituir-se ao prestador ou ao vendedor na obrigação de liquidar o IVA. Trata-se do mecanismo de autoliquidação, ou seja, o adquirente terá de liquidar IVA no Estado-membro onde é residente e onde entrega a sua declaração de IVA em função do seu regime de tributação. Sendo assim, reverse charge significa liquidação
eventual dedução do IVA por parte do adquirente. Este regime liberta a entidade vendedora ou prestadora de ter de entregar uma declaração de IVA em cada um dos estados dos adquirentes, sendo o adquirente aquele que terá a obrigação de liquidar o imposto na declaração periódica que entrega no seu país. Portanto, trata-se efetivamente de facilitar as operações. Imaginem o que era uma empresa portuguesa prestar serviços a 10 adquirentes sujeitos passivos da União Europeia, de 10 países diferentes da União Europeia. Bom, a empresa portuguesa teria que se registar em todos esses países, a entregar uma declaração periódica do IVA em todos esses países. Bom, isso não acontece devido ao reverse charge, em que é o próprio adquirente que já está registado no seu país que vai liquidar o respectivo imposto através da sua declaração periódica do IVA que entrega no seu país. Depois, permite também proceder à dedução do respectivo imposto. A minha terceira questão para hoje sobre o IVA é a seguinte: quais são as duas regras gerais de localização das prestações de serviços? Bom, a localização das prestações de serviços é uma matéria que está contemplada no artigo 6º do Código do IVA, a localização das operações. Este é um artigo muito complexo, estabelece as duas regras gerais da localização das prestações de serviços, mas estabelece uma série de exceções. E são mais as exceções do que as regras gerais. Pelo que comecemos por referir quais as duas regras gerais e no que toca às prestações de serviços estabelecidas pelo artigo 6º do Código do IVA, o artigo da localização das operações. Segundo o artigo 6º, número 1, a linha A do Código do IVA, nós temos o seguinte. As regras de localização para as prestações de serviços constam, como eu já referi, no artigo 6º do Código do IVA. Nas prestações de serviços existem duas regras gerais. No business to business, que é quando os dois, ou seja, o prestador e o adquirente, os dois são sujeitos passivos, a operação localiza-se no Estado-membro do adquirente. Esta é a regra geral para business to business. Os dois são sujeitos passivos e a operação é localizada no Estado-membro do adquirente. E aqui vai-se aplicar o reverse charge, ou seja, vai ser o adquirente que vai liquidar, pagar o IVA e depois poderá vir a deduzi-lo. Depois temos uma outra regra geral, que é a regra business to consumer. Aqui, nesta regra, temos o adquirente como sujeito passivo e o respectivo prestador. O prestador do serviço é um sujeito passivo e o adquirente não é sujeito passivo. E esta operação localiza-se no Estado-membro do prestador. O prestador, ele é o sujeito passivo, o adquirente não é sujeito passivo. A operação localiza-se no Estado-membro do prestador. E este é aquele que vai ter que liquidar o IVA. Todavia, nas prestações de serviço existem diversas exceções a estas regras gerais. Assim, deve-se primeiro verificar se a prestação de serviço específica não está numa das exceções. Caso esteja, deverá aplicar-se o estabelecido na exceção.
Só no caso de a prestação de serviços não se enquadrar numa das exceções é que se deve usar as duas regras gerais. O artigo 6º prevê, a partir do número 7 até ao número 15, um conjunto de exceções às duas regras gerais. Para a localização das prestações de serviços, devemos verificar em primeiro lugar se a operação em causa não está prevista numa das exceções. Apenas na eventualidade de a operação concreta não se enquadrar em nenhuma das diversas exceções, podemos aplicar as regras gerais. Resumindo, quando os dois, tanto o prestador como o adquirente, são os dois sujeitos passivos, estamos perante uma operação B2B ou business to business. Esta operação é localizada no Estado-membro onde o adquirente está efetivamente estabelecido. Imaginem, por exemplo, uma empresa portuguesa que presta um serviço a uma empresa francesa, sendo que esse serviço ele corresponde ao regime geral, à regra geral do artigo 6º, não está no âmbito das exceções. Bom, em primeiro lugar, nunca esquecer que nós devemos sempre utilizar o sistema de intercâmbio de informação sobre o IVA, o VIES, para validação do número de IVA. Ou seja, a validação do número de identificação para efeitos de IVA, para verificar se, de facto, o adquirente ele é sujeito passivo. Alerto para utilizarmos o site da Comissão Europeia para fazermos o teste, verificarmos, procedermos à verificação quanto ao número de IVA. Depois, considerando que o adquirente é sujeito passivo, a operação localiza-se em França. A empresa portuguesa presta um serviço a uma empresa francesa. A localização da operação é onde o adquirente é no Estado-membro do adquirente, portanto, será em França. Já, por exemplo, uma empresa portuguesa adquire um serviço a uma empresa italiana. Ambos são sujeitos passivos. O que é que nós vamos considerar? Que a operação é localizada em Portugal, que é onde a empresa portuguesa adquirente está efetivamente sediada. Isso significa que a empresa portuguesa vai aplicar um mecanismo reverse charge. Ela é o adquirente, mas vai liquidar o IVA e tem direito à sua dedução. Então, mais uma questão, e agora a questão número 4. Existem exceções às duas regras gerais? Existem. Existem várias exceções às duas regras gerais. Digamos que no artigo 6º do Código do IVA, o artigo 6º estabelece as regras gerais, efetivamente, mas depois há um conjunto de exceções que estão definidas em vários números do artigo 6º do Código do IVA. E como eu tinha dito, nós para procedermos à localização das operações, e quando se refere a prestações de serviços, o ideal é seguirmos a seguinte metodologia. E a metodologia prende-se com o seguinte: uma vez que nas prestações de serviço existem diversas exceções às duas regras gerais, deve-se primeiro verificar se a prestação de serviço específica não está numa das exceções. Caso esteja, deverá aplicar-se o estabelecido na exceção. E só no caso da prestação de serviços não se enquadrar numa das exceções é que se deve usar as duas regras gerais. Uma empresa portuguesa
adquire um serviço a uma empresa francesa, no valor de 2.000 euros. Em que Estado-membro é a operação localizada? E quem tem a obrigação de liquidar o IVA nesse mesmo Estado-membro? Aqui nós temos que analisar o seguinte. Uma empresa portuguesa adquire um serviço a uma empresa francesa. Então, os dois são sujeitos passivos. A empresa portuguesa é o sujeito passivo adquirente, a empresa francesa é o sujeito passivo prestador. Não esquecer de proceder à verificação do número de identificação para efeitos de IVA da empresa francesa através da validação do número do IVA, através do site do VIES, como eu já tinha referido, muito importante a utilização para verificação dos números de contribuinte. Considerando então que foi verificado o número de contribuinte ou o número de IVA, assim é melhor, o número de IVA da empresa francesa, estamos já certos que estamos perante dois sujeitos passivos de IVA em dois diferentes Estados da União Europeia. Bom, sendo a empresa portuguesa a adquirente e considerando a regra de localização business to business, artigo 6º do Código do IVA, a operação é localizada pela regra geral e vou considerar que este serviço é um serviço que não contempla as exceções. A operação é localizada onde o adquirente está estabelecido, ou seja, a operação é localizada em Portugal. Quem tem a obrigação de liquidar o IVA, pelo mecanismo do reverse charge, é a empresa portuguesa. Como estamos perante uma prestação de serviços de 2.000 euros, a empresa portuguesa, e tendo em consideração que o prestador do serviço é um sujeito passivo, a empresa francesa, a empresa portuguesa, quando apresentar a sua declaração periódica do IVA, coloca o valor do serviço no campo 16 da declaração periódica do IVA, ou seja, os 2.000 euros. Depois, multiplica os 2.000 euros por 23%, porque sendo a operação localizada em Portugal, utiliza-se a taxa de IVA portuguesa, considerando aqui a taxa de IVA, a taxa normal, e são 460 euros de IVA. E o valor do IVA liquidado a favor do Estado é colocado no campo 19. A empresa portuguesa terá também direito à dedução do IVA, caso o mesmo não conste das exceções do artigo 21º do Código do IVA, considerando que não, deduz o IVA no campo 24. Liquida e deduz IVA, portanto, aplica o mecanismo do reverse charge. Na questão número 6, venda de bens de uma empresa portuguesa expedidos para o Brasil no valor de 200.000 euros. Será esta operação sujeita a IVA? Ora, quando uma empresa portuguesa vende bens que são expedidos para o Brasil, estamos a fazer uma venda para um país terceiro, fora da União Europeia. Então estamos a fazer uma exportação. As exportações, em conformidade com o artigo 14 do Código do IVA, estão isentas de IVA. Será esta operação sujeita a IVA? Exportações estão isentas de IVA. Elas são declaradas na declaração periódica do IVA no campo número 8, que é o campo para as operações que conferem direito à adoção. As exportações, efetivamente, são operações isentas do IVA, mas, apesar de isentas de IVA, a empresa continua a poder deduzir o imposto das restantes aquisições que faz. Por isso, trata-se de uma isenção completa. As exportações que estão isentas de IVA, mas conferindo direito à adoção, isenção completa. As exportações, elas são declaradas no campo número 8.
que não têm correspondência a imposto a favor do Estado, uma vez que estão no âmbito de operações isentas. Mais uma questão. A compra de uma empresa portuguesa de bens provenientes da China, no valor de 300 mil euros, que dão entrada no porto de Sines. Quais são as implicações em sede de IVA? Bem, quando uma empresa portuguesa compra bens à China, e estamos a falar aqui de transmissão de bens, não é? O IVA tem esta questão, por um lado, as transmissões de bens, por outra, a prestação de serviços. Aqui estamos perante uma transmissão de bens, mas que se traduz naquilo a que se chama uma importação. Ou seja, adquirir bens de países fora da União Europeia, países terceiros, como é o caso da China. As importações, elas, do ponto de vista do IVA, e respondendo aqui às implicações em sede de IVA, nós diremos que as importações, por regra, liquidam IVA na alfândega. Ou na declaração periódica do sujeito passivo, se aplicável a esse regime especial. Atualmente, a declaração periódica do IVA já permite liquidar o imposto na própria declaração, caso a empresa, efetivamente, requeira a autoridade tributária. Em alguns casos, as importações podem beneficiar de isenção, mas considerando que não é o caso, ou a empresa paga o IVA na alfândega e posteriormente vai proceder à dedução na declaração periódica do IVA, ou se estiver autorizada. Existe para as importações o campo 18, importações de bens, cujo imposto foi liquidado pelo declarante, e aqui coloca-se o valor da base, e o respectivo IVA a favor do Estado, no campo 19. A dedução do imposto virá aqui para os campos do IVA a deduzir, do exercício do direito à adoção, caso seja mercadorias à taxa de 23%, utiliza-se o campo 24. Aliás, o campo 22. Caso seja, por exemplo, a aquisição de um ativo não corrente, a dedução será feita no campo 20. O campo 24 é para outros bens e serviços. O 22, mercadorias, a 23%, à taxa normal. O 23 para mercadorias à taxa intermédia. O 21 para mercadorias à taxa reduzida. E o 20 para ativos não correntes, ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis. E aqui a qualquer taxa, porque o campo 20 engloba qualquer taxa. Então, mais uma questão, e agora vamos para a 8ª. Uma empresa portuguesa compra uma máquina industrial a uma empresa alemã pelo valor de 100 mil euros. Quais são as implicações em sede de IVA? Bem, estamos perante uma transmissão intracomunitária, concretamente uma aquisição intracomunitária. A empresa portuguesa compra uma máquina industrial a uma empresa alemã, na perspectiva da empresa portuguesa, é uma aquisição intracomunitária. As aquisições intracomunitárias, elas terão que obedecer ao seguinte princípio que eu passo a explicar. O princípio geral é o da tributação no destino, quando a operação envolva dois sujeitos passivos, business to business. E o da tributação na origem, quando a operação envolve um sujeito passivo, vendedor-prestador, e um não sujeito passivo, adquirente. Procura-se assim, na esfera dos sujeitos passivos, em business to business, de IVA, isentar com direito à dedução as exportações e as transmissões intercomunitárias de bens e tributar as importações e as aquisições intracomunitárias de bens. E nós aqui estamos perante uma aquisição intracomunitária de bens. E vigorando o princípio de tributação no destino, obviamente que o destino é Portugal,
uma vez que, nesta operação, a empresa portuguesa compra uma máquina industrial a uma empresa alemã e, portanto, o destino é Portugal. A operação é tributada no destino e o sujeito passivo da operação é a empresa portuguesa que vai aplicar o mecanismo do reverse charge. Sendo a empresa portuguesa a compradora, ela vai liquidar o IVA e depois vai proceder à sua dedução. Por exemplo, esta questão aqui, esta aquisição intracomunitária, do ponto de vista da declaração periódica do IVA, ela seria declarada da seguinte forma. O valor da aquisição intracomunitária de 100 mil euros seria declarado no campo 12. Aquisições intracomunitárias de bens, e no caso concreto, cujo imposto foi liquidado pelo declarante, ou seja, o reverse charge. No campo 12 nós colocaríamos os 100 mil euros, no campo 13 os 23 mil euros de IVA. E depois podemos deduzir o IVA, uma vez que estamos aqui perante uma máquina industrial, a empresa vai classificar contabilisticamente esta máquina industrial nos seus ativos não correntes, é um ativo fixo tangível, um equipamento básico e, consequentemente, o IVA liquidado, aliás, o IVA dedutível, o IVA liquidado, já disse, vai para o campo 13. E o correspondente IVA dedutível para o campo 20, que é onde as empresas deduzem o IVA dos imobilizados. Uma empresa portuguesa vende mercadorias no valor de 40 mil euros a uma empresa italiana. Quais as implicações em sede IVA? Bem, aqui estamos perante uma transmissão intracomunitária, ou seja, vender mercadorias a sujeitos passivos da União Europeia. Ou seja, Portugal é a origem, Itália é o destino. E pelo princípio de tributação no destino, a operação aqui em Portugal não é tributada. Consequentemente, o valor de 40 mil euros, não sendo tributada em Portugal, a empresa portuguesa vai, na sua própria declaração periódica do IVA, considerá-la como uma transmissão intracomunitária. E o valor deverá ser colocado no campo número 7. Diga-se que o campo número 7 depois necessita também de uma declaração que se chama a declaração recapitulativa, que tem também que ser enviada pela empresa portuguesa. E para concluir, a minha 10ª questão, e consiste no seguinte. Um professor do ISCAL, que é sujeito passivo em Portugal, portanto é um prestador de serviços, em Portugal estará inscrito na categoria B, em sede de IRS, realiza uma conferência no INSEAD Paris para uma empresa portuguesa. E passado um mês, realiza uma conferência em Lisboa para uma empresa espanhola. Estamos aqui perante duas situações. Um professor do ISCAL é um sujeito passivo, vamos considerá-lo um trabalhador independente, sujeito passivo de IVA, e presta um serviço, uma conferência no INSEAD de Paris para uma empresa portuguesa. Bom, vamos então começar pela primeira parte. Nós estamos aqui precisamente perante as exceções do artigo 6º. Estamos perante dois sujeitos passivos, o professor é um sujeito passivo, as empresas às quais ele presta serviços igualmente, portanto estamos perante uma operação business to business, só que no caso deste tipo de serviço, as conferências, nós não aplicamos a regra geral do artigo 6º do Código do IVA. Aqui, o artigo 6º do Código do IVA dá uma primazia, no caso deste tipo de serviços, aonde
os mesmos são materialmente executados. É que o artigo 6º ele contempla uma série de exceções. Como eu referi, o artigo 6º, número 6, a linha a regra geral business to business. O artigo 6º, número 6, a linha B, a regra geral business to consumer. E depois temos uma série de exceções, sendo que contempla as exceções, as prestações de serviços relativas ao acesso a manifestações de caráter cultural, artístico, científico, desportivo, recreativo, de ensino e similares, incluindo o acesso a feiras e exposições, assim como prestações de serviços acessórios relacionadas com o acesso que tenham lugar no território nacional. E temos depois, na continuidade do artigo 6º, várias exceções, e no caso concreto deste professor, dá-se primazia ao lugar, ou vamos localizar a operação no lugar onde materialmente a mesma é executada. Pelo que, na primeira parte, sendo que a conferência foi em Paris, esta primeira conferência do professor, ela tem a sua localização em França. E quem tem que liquidar o IVA é o adquirente do serviço através do mecanismo do reverse charge. Já na segunda parte, em que passado um mês realiza uma conferência em Lisboa para uma empresa espanhola e dando então a primazia ao lugar onde o serviço é materialmente executado, esta operação ela será localizada em Portugal e consideramos que o sujeito passivo da operação, ou seja, aquele que tem que entregar o IVA, é o respectivo prestador. E, portanto, aqui um exemplo de exceção às regras gerais do artigo 6º do Código do IVA. Fica então assim feita uma abordagem a 10 questões sobre localização das operações. Sendo que, no que diz respeito ao artigo 6º do Código do IVA, a verdadeira matéria está precisamente nas exceções e que é um estudo que nós fazemos nos cursos práticos da Certform que envolvem esta matéria do IVA. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.